O comportamento do consumidor mudou com o isolamento social e a maioria das compras migrou para o ambiente virtual. Por isso, o Sergipe Justiça vai falar com um especialista em direito do consumidor sobre os cuidados nas compras pela internet e as relações entre consumidores e fornecedores em tempos de pandemia. O CDC ele trata as compras realizadas em meios eletrônicos da mesma forma que uma compra realizada em qualquer meio presencial. O que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor é uma proteção a mais para quem faz compras fora do estabelecimento comercial. E aí não vale só para a internet, vale também por telefone, enfim, qualquer coisa que não seja dentro da loja, que é o quê? O direito de arrependimento. Então, a possibilidade de, uma vez recebido o produto que a gente comprou, a gente tem ali 7 dias para testar aquele produto, ver se aquele produto de fato agrada a gente, e uma vez concordando, a gente fica com o produto, ou discordando, não gostando daquele produto, achando que ele não é suficiente para aquilo que a gente estava imaginando, a gente pode então devolver aquele produto sem qualquer tipo de ônus para o consumidor. Qual é a recomendação que a gente faz? Sempre procure uma loja conhecida, sempre procure uma loja de um grande nome do mercado nacional, ou pelo menos uma loja que tenha referência de outras pessoas que você já conheça, de outras pessoas que você já tenha contato ali, que já fizeram alguma aquisição, ou então de sites especializados nisso. A gente sabe que tem alguns sites que são especializados em fornecer informações sobre outras lojas. Sites como Reclame Aqui, por exemplo, a gente pode ver reclamações sobre o site, se ele presta um bom serviço ou não. Sites agregadores de preço, onde você tem ali algumas indicações, algumas recomendações de outros clientes. Sempre desconfie do que está sendo oferecido ali na internet. Sempre desconfie dos links que são colocados em redes sociais. A gente sabe que algumas redes sociais elas permitem que você faça um anúncio patrocinado. E aí muitas pessoas caem em anúncios falsos. Então, hipoteticamente ali, alguém faz um anúncio das lojas francesas e dizendo ali que está vendendo celular a R$10. E aí quando você vai ver o anúncio é igual das lojas francesas verdadeira. Mas tem um detalhezinho ou outro ali que entrega. Primeiro, o preço muito barato. Por que isso? Desconfie sempre. Aquele ditado popular continua valendo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, toma cuidado, desconfia e olhe os detalhes. Porque às vezes você vai ver ali o lojas francesas, lojas francesas com uma letra diferente, com um ponto a mais. E ali é o que entrega que realmente aquilo ali é um anúncio falso. Você vai fazer compra num site, procura um site que tem aquele cadeadozinho ali antes do endereço, né? Ali te dá um grau de confiança um pouquinho maior. Claro que hoje em dia isso já é também facilmente manipulável, mas pelo menos te dá algum grau de confiança. A preferência por compra no cartão de crédito é sempre salutar. Por quê? Porque no cartão de crédito você tem mais um intermediário ali para tentar evitar qualquer tipo de problema, cartão de crédito, de débito. Porque quando você faz o pagamento via boleto, por exemplo, aquele dinheiro cai na conta. Eu, pessoa física, posso gerar hoje um boleto. A gente tem contas digitais que aceitam pagamento, aceitam depósito em boleto. Então eu posso mandar um boleto para o meu provável cliente e na verdade aquilo ali é só um boleto que vai cair direto na minha conta, não vai ter nenhuma garantia ali, nenhum intermediador. E aí quando a gente está diante, por exemplo, de um cartão de crédito, de um cartão de débito, a gente tem uma outra empresa ali que trabalha justamente para te dar essa garantia no meio do caminho. Então é sempre bom utilizar essas ferramentas. Cartões pré-pagos também são ferramentas que são interessantes para esse tipo de prestação de serviço. Quais são os riscos que envolvem o preenchimento de um cadastro? A gente dá informações demais para alguém que não vai cuidar daquelas informações. Então, de repente, você está dando ali o seu nome, endereço, RG, data de nascimento, e é uma empresa que não vai ter o cuidado necessário com esses dados. Esses dados podem vazar, podem ser objeto de um vazamento, e serem utilizados para a contratação de outros produtos e serviços de forma fraudulenta. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente ainda não tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela existe, mas não existe completamente. Ela ainda não está completamente em vigor, então a gente ainda tem algumas dificuldades para poder trabalhar com a proteção de dados aqui no Brasil.
Uma dessas questões é justamente a quantidade de dados que vão ser solicitados. Por quê? Quando a gente for ver a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai reduzir o número de dados ao estritamente necessário. Hoje você vai comprar uma camisa na internet, você pode preencher até qual é o seu signo. E isso não interessa para quem está prestando o serviço. Qual é a necessidade daquela informação? Ele não precisa saber quanto você ganha para te vender aquilo, mas muitos cadastros eles perguntam isso. Então, e hoje a gente não tem como lutar contra isso. Hoje está lá, ou a gente preenche ou não compra. Com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados isso vai mudar um pouco, isso vai ficar um pouco melhor para a gente, porque a gente já vai poder questionar essas informações excessivas. Se você comprou algo e, por exemplo, o produto não chegou, você pode solicitar o cancelamento no site diretamente. Se a parte se negar a cancelar, você pode buscar o PROCON para poder intermediar essa situação. Se o produto chegou e também não estava de acordo com o que você contratou, você continua tendo aquele prazo do direito de arrependimento, então você tem 7 dias para devolver o produto, mas também, se passar daquele prazo, o produto veio apresentar algum problema, você continua com o direito de buscar o PROCON ou o Poder Judiciário. Claro, tudo um pouco mais devagar nessa época de pandemia. Não vai estar funcionando da mesma forma que estaria como na época em que a gente podia ir até os lugares em que o próprio Poder Judiciário estava funcionando a pleno vapor, que o PROCON estava funcionando a pleno vapor. A gente vai ter uma diminuição no ritmo de funcionamento, mas tudo continua valendo e os direitos continuam assegurados. E sempre lembrando, né, a fim de assegurar qualquer tipo de direito, se a gente não tiver como ir para o Poder Judiciário imediatamente, se não tiver como ir no PROCON, sempre deixem registrado junto ao fornecedor do produto ou serviço contratado a sua insatisfação. Registra imediatamente para que ele possa tentar tomar as providências para solucionar o problema, ou caso ele não solucione, o fato de você já ter registrado aquela reclamação já garante para você ali alguns direitos já resguardados de prazo, de reclamação e tudo mais para depois buscar o judiciário. Os contratos que foram efetivados, eles continuam valendo após a pandemia. Se a gente fez uma contratação ali de longo curso, de 1 ano, por exemplo, de um curso de inglês, de uma academia, e a gente está há 3, 4 meses sem poder utilizar por conta da pandemia, mas passado esse período a gente volta a poder frequentar esses ambientes, o contrato continua valendo. O que a gente está ainda numa zona muito cinzenta é como é que a gente vai lidar com esse período que está no meio do caminho aí. Esse período que a gente está com o funcionamento proibido dessas atividades. Como é que a gente vai lidar? Pelo lado do consumidor, a nossa vontade esse período não vale, fica ali parado, a gente não conta esse prazo e vai voltar a contar quando a gente puder voltar a frequentar. Por outro lado, o fornecedor também tem alguns custos ali que são inerentes ao serviço prestado e não só ao serviço, mas à própria atividade. Então, é uma escola que está fechada, ela tem custos, ela tem professores, ela tem custos que não pararam por conta da falta das aulas. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso. E aí, nesse momento, a gente vai ter que ver muito o equilíbrio do direito do consumidor. Como é que esse equilíbrio vai ser feito? É necessário, a gente não pode também dar total proteção para o consumidor em detrimento do fornecedor e acabar ficando sem fornecedores, ou também proteger totalmente o fornecedor e esquecer o consumidor que já contratou, que já está esperando ali, tem uma expectativa de direito. Então o que a gente sabe que vai ter que acontecer muito é diálogo entre as partes. Fornecedor e consumidor eles vão ter que sentar e conversar como é que vai ficar a partir de agora. Várias dessas empresas que estão adotando o sistema de voucher, elas estão utilizando também uma fidúcia ali de uma empresa maior. Então, por exemplo, bares e restaurantes, eles estão vendendo voucher, mas estão vendendo voucher lastreados pelas fabricantes de cerveja, por exemplo. Então, para o consumidor isso dá uma tranquilidade ainda maior, porque você sabe que tem uma empresa maior ali por trás. Se por acaso aquele bar não resistir à pandemia ou vier a ter problemas logo em seguida, você sabe que tem uma empresa maior, tem uma fabricante de bebidas ali por trás que tem condições de arcar com aquele custo que você teve, de te restituir aquele custo.
Então, para esse lado, a gente tem uma segurança muito grande. O que é importante? Sempre ter guardadas as informações da contratação. E aí, voltando agora para os vouchers de pequenas e médias empresas, que também estão fornecendo. Nessas situações em que a gente não tem uma empresa maior ali dando a fidúcia, dando uma garantia para a gente, dando uma tranquilidade para a gente, o que é recomendado? Sempre guardar qualquer tipo de contato que você tenha com a empresa. Foi por e-mail, foi por site, faz o print, salva em PDF, guarda aquela imagem, guarda a comunicação. Se for um bate-papo ali no WhatsApp, deixa salvo, não apaga aquele chat, para você ter algum tipo de prova também, caso você precise acionar o judiciário ou o PROCON. Na teoria, os prazos continuam correndo. Os prazos de garantia eles continuam funcionando normalmente, independentemente da pandemia. Até porque, se a gente for observar os decretos governamentais, a grande maioria deles, até agora que foram emitidos, permitem o funcionamento de assistências técnicas, de oficinas, de supermercados, onde a gente pode comprar produtos e serviços e contratar serviços. Então, esses fornecedores eles continuam abertos, a gente pode fazer reclamação. Claro que a recomendação é que a gente não saia de casa. Então, essa reclamação fica um pouco mais complicada. Mas como a gente tem meios de contratação e meios de reclamação eletrônicos, o ideal é, para resguardar o direito do consumidor, não estou podendo ir até assistência técnica. Mas já abre o chamado no 0800 da empresa, já fala com a empresa e já registra o que aconteceu. O Sergipe Justiça adaptado às regras de isolamento social fica por aqui. Encerramos com a beleza das imagens captadas pelas lentes da técnica judiciária Juliana Barreto, cujo hobby é a fotografia. Até a próxima semana.